Muito bem, muito boa noite, obrigada a todos pela presença, em especial a nossa palestrante, a professora Ivani Fazenda. Então, o Centro Universitário Sul de Minas e o mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional, né, estão muito honrados com a presença da professora Ivani Catarina Arantes Fazenda, né, a professora Ivani Fazenda, para fazer a abertura do ano letivo do mestrado com a aula inaugural, que tem sob o título Os Desafios da Pesquisa Interdisciplinar. Né? No evento está presente o nosso vice-reitor e pró-reitor de pós-graduação, professor Dr. Luiz Carlos Vieira Guedes, a quem eu passo a palavra. Por favor, professor. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Professora, a gente só tem a lhe agradecer por ter se disponibilizado em vir nos... O objetivo era que a senhora estivesse aqui, para a gente dar esse abraço pessoalmente, né? Mas ainda não, mas no próximo, com certeza, teremos essa... Com certeza. Professora, a gente é numa instituição de ensino aqui do sul de Minas, de Varginha, né? Nós não temos curso de ET, não temos nada disso, pode ficar tranquila. Mas a gente tem esse mestrado, né? Que é uma parceria com as professoras do Vale do Paraíba, né? Que nos ajudam demais. E nós estamos com esse mestrado desde 2019, então mestrado novo, né? E esse tema dele de mestrado em gestão de desenvolvimento regional, ele tem repercutido muito aqui na região, professor. Para você ter uma ideia, essa semana houve um evento numa cidade próxima aqui, Três Pontas, né? Que foi desenvolvido por 2 alunos nossos, né? 2 mestrados já, né? Que é o Plano de Desenvolvimento Econômico da cidade de Três Pontas. Já tinham feito isso na cidade de Varginha. Contamos com a presença de professores, né? A professora Mariana, o professor Celso participaram, além dos alunos, né? Que organizaram. Então, a gente realmente está agindo dentro da nossa vocação. As pesquisas estão virando algo concreto para ser aplicado na região para o desenvolvimento da região. Uma região do sul de Minas, né? Que é uma região que tem muita questão agrária ainda, mas a gente está conseguindo desenvolver e o mestrado está se aproximando muito aqui de um hub que a gente tem de inovação e tem nos ajudado muito. Isso nos orgulha demais. A gente está com a 7ª turma começando hoje, sejam bem-vindos os novos alunos, né? Professoras, professores, sejam todos bem-vindos. E agradecer a senhora novamente por se disponibilizar a estar aqui conosco, tá bom? Muito obrigado, professor. Muito bom, muito bom. Nosso mestrado realmente é bastante... Obrigada, professor Guedes, pelas palavras, e realmente o nosso mestrado está começando a se, digamos, se impor aí na região, né, fazer diferença para algumas cidades, né, não só Varginha, mas aí começa a se expandir para a região, né, e ele é muito jovem, né, então, como o professor disse, ele foi aprovado pela CAPES em 2018, na área interdisciplinar, e a primeira turma iniciou as suas atividades em 2019. Hoje é o 4º ano de existência, né? E destacando que a gente já formou a turma de 2019, né? Que daqui a pouquinho, né, se iniciam as defesas da turma de 2020, né? Eu gostaria de agradecer muito aí o esforço de todos, né? Quando a gente elaborou essa proposta. Eu sempre vou agradecer, né, a todos que participaram na elaboração da proposta, porque foi assim um mestrado muito bacana, muito bem pensado, e teve aí essa questão interdisciplinar exatamente pela professora Ivani Fazenda, né, que motivou a gente a pensar o mestrado interdisciplinar. E, claro, obviamente, que tinha a professora Edna Chamon, né, capitaneando tudo isso e fazendo aí esse trabalho voluntário para montar para elaborar, né, idealizar esse mestrado, foi bem bacana, né? Então, e ressalto que a professora Ivani realmente foi a inspiradora aí desse mestrado, né? Então, agradeço a todos aí que colaboraram para que esse mestrado existisse, para que esse mestrado esteja alcançando aí esse sucesso na região, né? E para iniciar esse 4º ano, né, nada melhor do que começar, né, com a nossa fonte inspiradora, né, a professora doutora Ivani Fazenda,
que vai inaugurar esse ano letivo aí com esse tema, né, super atual e necessário para todos nós, né, e esses são os desafios da pesquisa interdisciplinar. Eu gostaria de agradecer, em particular, a professora Mariana Aranha, né, a professora do nosso mestrado, que tornou possível a vinda da professora Ivani aqui com a gente hoje. Muito obrigada, professora. E a professora Ivani tem um extenso currículo, uma carreira brilhante, né, ainda está aí na ativa, mas vou destacar algumas coisas da sua formação. Me perdoe, professora, por resumir um pouco o currículo, mas eu queria falar um pouquinho da formação e do trabalho que a senhora já já desenvolveu, né? Professora é pedagoga pela USP, mestrado em Filosofia da Educação pela PUC São Paulo, doutora em Antropologia pela Universidade de São Paulo, livre-docente em Didática pela Unesp, formação bem interdisciplinar realmente, né? E atualmente é professora titular da Universidade Católica de São Paulo, professora associada do CRIE, do Centre de Recherche e Intervenção Educativa, da Universidade de Sherbrooke, Canadá, é membro fundador do Instituto Luso-Brasileiro de Ciências da Educação, na Universidade de Évora, em Portugal. Em 2007 foi convidada para ser membro do CIRET da Unesco, lá na França. É membro da Academia Paulista de Educação, cadeira 37, coordena o GEPI, Grupo de Estudos de Pesquisa em Interdisciplinaridade, filiado ao CNPq e instituições internacionais, é editora da revista Interdisciplinaridade, tem experiência na área de educação, com ênfase em ensino-aprendizagem, e atua principalmente nos temas de interdisciplinaridade, educação, pesquisa, currículo e formação. Desenvolveu vários projetos financiados pela CAPES, CNPq, FAPESP e agências internacionais de fomento à pesquisa. Publicou 37 livros, 44 capítulos de livros, orientou 81 dissertações de mestrado, 64 teses de doutorado, supervisionou 8 pós-doutorados. É um currículo maravilhoso, né? Mas agora o importante é ouvir a professora Ivani Fazenda, e muito obrigada pela presença, é uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada, professora. A palavra é sua. Minha querida Gladys, Mariana, Odila, auxiliadora, Helena e todos os que estão ali, todos estão, Odila, todos que estão aqui conosco. Eu preparei várias falas, certo? Para hoje. E estou em dúvida com qual eu vou começar. Mas eu não sei por quê. Um pouco antes de chegar aqui no meu escritório, eu tive uma ideia de contar um pouco de por que eu me apaixonei pela interdisciplinaridade e por que hoje, por exemplo, eu estou sendo homenageada pela Academia Internacional de Educação como uma dos maiores expoentes da educação do Brasil. E aí eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, do que eu vou falar? Quais as dificuldades que se tem quando se pensa numa formação interdisciplinar? E aí, eu também gostaria de dizer um pouco da situação que nós estamos vivendo hoje, com essa guerra, né? Esse final dessa pandemia, tudo que nós aqui temos lutado aqui no Brasil para conseguir a superação de parte dessa pandemia, todo o esforço dessa população maravilhosa que abriu os braços para as pessoas e conseguiu vacinar uma porção de gente, e que agora nós estamos com mais de 70 pessoas já vacinadas, e aí, de repente, fomos surpreendidos por essa guerra.
essa guerra maluca, que é mais do que nunca uma guerra disciplinar. É uma guerra que eu estou vivendo agora com uma luta entre disciplinaridade e interdisciplinaridade. Então, eu estava, por exemplo, hoje vendo o Globo News, vendo o representante da Rússia falando absurdos total, absurdos horrorosos, de quem tem uma cabeça pequena e imagina que as pessoas acreditam nos horrores colocados, de que temos aí os Estados Unidos que tentou montar laboratórios lá na Ucrânia, no sentido de pensar numa guerra química, isso para disfarçar a guerra humana que eles estão desenvolvendo. Então, eu queria começar dizendo para vocês esse meu sentimento de que nós estamos agora aqui nesse momento meio que protegidos, mas quantas pessoas não estão, não é? Bem, mas a gente vai chegar lá. E vai chegar lá interdisciplinarmente. Por quê? Uma coisa é dizer a verdade. Outra coisa é tentar ocultar a verdade com mentiras folclóricas e absurdas para tentar calar as vozes de todos os que estão se sentindo oprimidos. Então, vejam, eu queria começar com isso, né? Oferecendo essa minha fala hoje para todos esses ucranianos que estão lutando arduamente para conquistar sua liberdade. E de que todos esses povos que tentam usar a morte como um paradigma estão contra o objetivo fundamental da interdisciplinaridade, que é a conquista da paz. E como é que se consegue a conquista da paz? E aí eu me lembrei um pouco de quando eu estava fazendo o meu curso de pedagogia, eu tinha só 18 anos de idade, quando entrei na USP, e eu fui convidada pelo professor Dr. Laerte Ramos de Carvalho com 18 anos só, para entrar no mundo da pesquisa. E com o professor Dr. Laerte Ramos de Carvalho, eu começo a tentar entender qual a diferença que existe entre um currículo que tenta amordaçar os alunos e fazer com que eles repitam as coisas sempre da mesma forma, sem que esses alunos possam ter vez e voz. E era dessa forma, no segundo ano do meu curso de pedagogia, que eu me sentia amordaçada. Eu não imaginava que a Universidade de São Paulo fosse tentar amordaçar as pessoas. E aí o Dr. Laerte me convida para ser pesquisadora auxiliar, quer dizer, uma menininha de 18 anos, para ir conversar com pessoas que tinham tentado fazer educação melhor nesse Brasil. Me deu como incumbência entrevistar várias pessoas que tinham escrito livros em áreas da educação, da formação de pessoas, tais como geógrafos, historiadores, enfim, fundamentalmente geógrafos, historiadores e psicólogos que trabalharam.
E eram pessoas já assim, de mais idade, dessa idade que eu tenho hoje, né? Mais ou menos por volta entre 70 e 80 anos. E aí, conversando com eles, eu comecei a sentir o meu coração pulsar e dizer, quando eu tiver quase 80 anos, o que eu quero é uma educação desse tipo. Não uma educação que amarre, mas uma educação que liberte. E foi assim que eu escrevi o meu primeiro artigo, lá com o professor Laerte Ramos de Carvalho, eu com 18 anos. Graças a Deus, eu tinha tido um avô, por isso que eu vou contar um pouco da minha história, hein? Um avô que tinha uma biblioteca fantástica e que adorava ler. E eu passava com ele todos os meus finais de semana e lendo. Eu gostava muito de ler. Então, eu lia desde romances até enciclopédias. Tinha o Lelo, naquela ocasião, estava começando a organizar a Enciclopédia Universal do Lelo e algumas coisas da Enciclopédia Britânica, e eu lendo, falei, meu Deus do céu, como que tanta coisa escrita e a universidade não está dando conta disso? Como é que é possível deixar os alunos fora do que o mundo todo está pesquisando e está escrevendo? E foi assim que eu comecei a ter em mim este germe de alguma coisa que era uma pessoa desacomodada, uma pessoa que queria inventar caminhos novos e uma pessoa que queria, em leigo, discutir coisas que eu lia com outras pessoas. E não tinha muito com quem discutir. E aí o professor Laerte Ramos de Carvalho assume uma coisa que é engraçado eu verificar que esse artigo que eu escrevi há tantos anos, agora me aparece na Academia Internacional de Educação. Um livro, um artigo sobre o Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo. Isto era a década de 60. Como é que funcionava esse Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo? Haviam dois no Brasil. Esse em São Paulo, coordenado pelo professor Laerte, e um na Bahia, coordenado por Anísio Teixeira. E aí eu vou me aproximando dessas figuras fantásticas, Laerte, Anísio, e vou vendo o quanto eles tentavam aprender com a educação que estava acontecendo na América Latina toda. Então, o Centro Regional de Pesquisas Educacionais era um conglomerado de pessoas da América Latina toda que vinham discutir propostas de educação para a América Latina toda. E eu, ao invés de frequentar as aulas do curso de pedagogia, eu ficava muito mais frequentando as coisas que estavam acontecendo nas pesquisas desenvolvidas em todos esses países da América Latina. E aí eram pessoas da América Latina com muita sabedoria. Vinham secretários, ministros da educação. E aí o meu primeiro livro, que não publiquei ainda, sobre o que era a educação na América Latina na década de 60. E essa educação na América Latina, na década de 60, procurava, por toda a lei, fazer com que a América Latina saísse de um lugar comum, que era a ideia do Laerte e do Anísio Teixeira,
e dizer que a educação não é privilégio dos países desenvolvidos, mas ela é um privilégio para todos. Sem educação não há vida. E se não houver vida, para que serve viver? E aí eu estava procurando esses dias na minha casa alguma coisa a respeito do que eu escrevi naquela época sobre como era a educação na América Latina. E como se esforçava por educação na América Latina não ser um lugar no fim do mundo, mas ser um lugar promissor. E entre essa educação na América Latina, eu vi um pouco, comecei daí a ver como é que era a educação no Brasil. E como é que eu podia ver a educação no Brasil se eu não via no curso que eu fazia, no curso de pedagogia, nada sobre educação no Brasil. Eu via sobre educação lá fora. Aí eu começo a pesquisar como é que era a construção do currículo, por exemplo, no ensino fundamental e médio, que não se chamava-se ensino de primeiro e segundo graus. Como é que esse ensino foi montado? E aí eu descobri que foi montado em bolhas fechadas, que não se articulavam entre elas. E para você entrar numa bolha dessas, você tinha que, sei lá, você tinha que sair e voar. E então, como é que eu voei? O Centro Regional de Pesquisas Educacionais, eu acho importantíssimo falar nele para saber que o Brasil já teve coisas muito boas, que está tendo agora com vocês entrando nessa dimensão interdisciplinar, que eu estou elogiando, que eu estou aplaudindo e que estou muito, muito, muito feliz. Bom, como é que era isto? Havia uma escola, chamava a Escola de Demonstração do Centro Regional de Pesquisas Educacionais. E aí eu pedi para o professor Laerte se eu não podia fazer parte, como pesquisadora, dessa escola, já que eu tinha ouvido outras pessoas de outros lugares falando sobre escolas diferentes. E eu entro como bolsista do Centro Regional de Pesquisas Educacionais, bolsista da UEA, ganhava um dinheiro bom até, naquela época, pagava-se bem, a UEA pagava muito bem para você ser uma pesquisadora iniciante de 18 anos. E eu entro na escola de demonstração para conversar com professores, com pais e com a comunidade USP toda, para ver se a comunidade USP como um todo, e que tinha seus alunos como filhos desses professores de química, de engenharia, de português, como é que era essa história da conexão entre a Universidade de São Paulo e a escola de aplicação. E começa a ter encontros semanais com pais de alunos de todos os campos do conhecimento da USP naquela ocasião e também com os professores da escola. E essa conexão à vida começada por mim, essa foi uma pesquisa que eu iniciei lá no Centro Regional. Como é que os professores da escola de demonstração, como é que eles se interessavam em conversar com os professores de todas as áreas, para melhor formar os seus alunos? Então, a primeira coisa que acontece é a eliminação do conceito de currículo. É horrível dizer isso,
mas foi o que aconteceu. Porque o currículo, tal como naquela época era visto, era um currículo disciplinar, onde havia umas disciplinas, cada disciplina com um formato, e essa formatação da disciplina, ela precisava fazer com que os alunos fossem sendo adestrados no sentido de cumprir, ao final do ano, ou do semestre, o que a disciplina dizia. E aí, a conversa entre pais de alunos da escola de demonstração e professores, nós eliminamos o conceito de currículo, certo? Aquele conceito velho de currículo, que era um conceito vindo dos Estados Unidos, da Hilda Taba, que era um conceito de que você podia ensinar as pessoas. E aí esse conceito se transforma em planos e programas de estudo. E como é que eram planos e programas de estudo? Os planos de estudo, eles têm uma abrangência muito maior do que o currículo, porque os planos de estudo, eles vão atender exatamente as necessidades daquele lugar. Por exemplo, vocês aí, essa beleza dessa ousadia interdisciplinar da construção desse grande universo, vocês estão querendo atender às necessidades do local. Quais as necessidades locais desse povo? E para isso, um plano. E como é que se constrói um plano? O plano se constrói no sentido de ouvir as pessoas, e as pessoas em conjunto traçam algumas metas que podem ou não ser alcançadas, mas procuram essas metas dos planos, elas procuram sair das metas fixas e ir para uma abrangência maior do conhecimento que auxilia a comunidade como um todo. E foi assim que eu passei 10 anos da minha vida trabalhando nessa escola de demonstração do Centro Regional de Pesquisas Educacionais e tentando verificar como é que era essa história da construção de planos e programas de estudo. Os programas de estudo, eles são mais restritos do que os planos, porque eles têm um tempo pequeno, onde as pessoas precisam de uma concentração maior para estar lá, e precisam ler muito para poder construir um plano. Um plano não se constrói assim da noite para o dia, mas um plano precisa ser longo, precisa ter vários elementos, precisa-se do diálogo entre as pessoas, para que elas entendam que aquele plano não é de um, mas é de todos. E porque o plano é de todos, esse plano passa a ser um plano interdisciplinar. Isto era década de 60, certo? Aí eu me caso, misturar um pouco a minha história com o resto. E meu marido, ele trabalhava, ele era químico, ele é químico, aliás, engenheiro químico. E ele foi convidado para aprender química, aprender sobre tintas, química em tintas, na Argentina. Eu fui junto. Né? Eu fui junto, nos meus 20 anos de idade, para a Argentina. E lá, como eu não tinha nada para fazer, a não ser esposa do marido que ia todo dia para a fábrica, eu ingresso na Universidade de Buenos Aires e conheço um professor lá chamado Ángel Diego Marques,
que era um dos indivíduos mais incríveis que eu já vi na vida, que fazia parte de um projeto que estava se instaurando na França a respeito da interdisciplinaridade. E eu vou assistir às aulas de psicologia do professor Marx. Para minha sorte, depois de uns 2 anos que eu estava lá, o professor Marx é convidado para vir para São Paulo, trabalhar no Centro Regional de Pesquisas Educacionais. E como eu tinha estado 2 anos com ele, contando das pesquisas com o Dr. Laerte, ele me convida para ser a escriba dele. Ele me abre a estante da casa dele, eu praticamente me mudo para lá, e começo a ler o que estava se discutindo lá na França a respeito disso que se chamava interdisciplinaridade, que saía do currículo quadrado e que abria-se para o mundo. Então, indo para a casa do professor Marx, eu percebi o quanto eu não sabia quase nada, nem de inglês e nem de francês. Porque tudo era escrito em inglês e francês. Então, eu fui com o dicionário na mão, tentando decodificar o que havia sido escrito em inglês e francês. E, de repente, eu estava falando inglês, falando francês, escrevendo em inglês e francês. Porque é só assim que a gente começa a se desenvolver, não é esperando que os outros tragam, a gente tem que caminhar para. Bem, 10 anos passados, nesse contato com o professor Marx, certo? O Brasil fecha o Centro Regional de Pesquisas Educacionais, tanto de São Paulo quanto da Bahia. Morre Anísio Teixeira, morre o Dr. Laerte, morre o Centro Regional de Pesquisas Educacionais e assume a coordenação da Faculdade de Educação da USP uma pessoa que nunca tem entrado numa sala de aula. E aí, eu vou conversar com ele. O nome dele era professor José Quirino Ribeiro. Eu tenho que falar porque isso está dentro de mim e eu preciso contar a história. A gente não pode ocultar. Eu falo, professor Quirino, eu trabalhei durante 10 anos, professor Marx, professor Laerte, em pesquisa, ajudei na construção dessa escola que chama Escola de Demonstração do Centro Regional. E agora? O que eu vou fazer? Aí ele me pergunta, você tem mestrado? Eu falei, não, nunca pensei em fazer mestrado, mas eu sempre pesquisei. Doutorado? Também não, nem mestrado, nem doutorado, nem livre docência. Então, minha filha, se você quiser ficar aqui, você vai ter que ser uma docente voluntária. E mais, nós vamos fechar a escola de demonstração. Fechar. Bom, vocês imaginam, eu agora já com 24, 25 anos de idade, sem saber para onde ir, eu convoco os pais de todos os lugares da USP, que eram pais de alunos, e disse, vai fechar a escola. E nessa ocasião eu já tinha 2 filhos que estavam estudando nessa escola. E para onde vão meus filhos? Uma escola tão fantástica como essa, para onde eu vou levar? Vou levar para a rede pública de ensino, que está numa visão curricular, disciplinar, fechada? E lá os meus filhos vão poder se abrir para o mundo? Bom, aí houve um movimento dos pais, isso é história, gente, o movimento dos pais
das crianças daquela escola e obrigaram que a escola permanecesse, certo? A escola muda de nome. Ela passa a ser a escola de aplicação da USP. Só que muitas daquelas pessoas que trabalharam naquela ocasião saíram. Entre elas, eu saí. E aí, o que eu faço da minha vida? Aí eu pego a lição do doutor Quirino e digo, não, tem que fazer o seguinte, se o negócio para ser alguém é ter título, eu vou ter todos os que forem necessários. Aí eu abri-se naquele ano o curso de filosofia em educação, mestrado, da PUC São Paulo. Então, falei, eu vou ficar aqui sendo aprendiz de nada, eu vou estudar, vou me desenvolver. Fui para a PUC. Bom, na PUC, eu entro lá e começo a ler filósofos. E começo a entender, no sentido da filosofia, todas aquelas questões que estavam dentro de mim, amarradas, e eu começo a me abrir para o mundo. Que a filosofia faz você pensar, faz você voar, faz você sair da gaiola e voar como um pássaro. E eu lá. E aí, como é que eu faço a minha pesquisa dentro desse mestrado? Se não tem ninguém aqui nesse mestrado que possa entender disso que eu estou falando. E aí, eu me lembrei, naquela ocasião, que o professor Marx falou para mim que tinha um grande amigo que tinha sido expulso da Universidade Francesa por causa dessas ideias interdisciplinares. O nome dele, Jorge Gusdorff. E que esse Jorge Gusdorff estava no Brasil, exilado, na Universidade de Gama Filho. Eu pego um trem e vou lá com o meu francês macarrônico, mas já não era tão macarrônico assim, dizendo, professor Gusdorff, eu quero fazer uma tese sobre interdisciplinaridade. Ele abriu novamente, falei, eu trabalhei com o professor Marx, ele falou muito do senhor, e agora estou aqui para fazer uma tese que movimente a educação do Brasil para uma dimensão disciplinar para uma dimensão interdisciplinar. E aí o Gusdorff, eu fiquei 4 anos. Os 4 anos que ele teve exilado no Brasil, eu pegava um trem noturno, ia para lá e ficava com ele, com o professor Hilton Japiaçu, que era aluno dele, estudando como é que a gente poderia construir uma educação interdisciplinar. E daí surge minha dissertação de mestrado, que era nada mais nada menos, que era integração, interdisciplinaridade, efetividade ou ideologia. Se fosse efetividade, ela precisava alcançar os ditames de uma filosofia interdisciplinar. Agora, se fosse para ser ideologia, ela se encastelaria dentro dela mesma. Então, eu passei algum tempo pesquisando, fui ao Senado, Biblioteca do Senado, ver como que eles tinham organizado a educação de primeiro e segundo graus, então como é que era isso, e verifiquei a besteira que era,
e começo a construir minha tese colocando em questão, porque é da dúvida, a interdisciplinaridade, a base dela é a dúvida. É da dúvida que surge a pesquisa. Não pode haver pesquisa sem dúvida. E eu coloco em interrogação o que estava se construindo. E aí eu descubro, naquela ocasião, uma coisa horrorosa, tão horrorosa quanto a outra da USP, que era o seguinte: não se ensina mais geografia, não se ensina mais história, não se ensina mais português, não se ensina mais nada disso, agora se ensina um conjunto de coisas que é nada. Falei, bom, mas a história tem uma história, a geografia tem uma história, a língua tem uma história, tudo isso tem história. E aí, vamos jogar história fora? Que é isso? E aí eu faço a minha dissertação de mestrado dizendo o que tinham feito com a educação naquela ocasião, na 1972, o que tinham feito com a educação brasileira, acabado com a história das ciências, sabem? Então, acabo a minha dissertação de mestrado e tento entrar no doutorado, lá na PUC, certo? Ah, bom, desculpe. Quando eu terminei minha dissertação de mestrado, a pessoa que tomava conta da Faculdade de Educação era o professor Joaquim Severino, que tinha sido, entre aspas, porque não foi, ele foi que assinou, mas quem na realidade me orientou foi o Gusdorf. Eu falei, vem para cá dar aula, vem aqui para a Faculdade de Educação dar aula. Falei, mas professor, dá aula do quê? Dá aula de filosofia? Do que o senhor quer que eu dê aula? Ele falou, pesquisa, aula de pesquisa. Eu falei, mas professor, será que vocês têm campo aí para aula de pesquisa? Vamos fazer uma coisa, vamos inventar um negócio chamado Metodologia e Prática de Ensino da Escola do Primeiro Grau. E aí eu entro no curso de Pedagogia, e lá eu fico 10 anos, hein? Mais 10. Com os meus alunos, visitando as escolas da rede de ensino, como os professores eram, o que eles faziam, o que os alunos eram, como é que eles respondiam aos professores, o que se fazia de ciência nas escolas de São Paulo. E aí eu descubro o quão pobre era isso tudo. E aí a PUC monta um doutorado em Marx. Eu falo, meu Deus do céu, eu que vi filosofia sobre tantos ângulos, eu agora vou ter que me limitar academicamente numa linha filosófica. O que é essa história de marxismo? A que vai me conduzir? Será que vai me deixar mais sei lá, mais interiorizado? E aí eu vou procurar outros lugares. Eu encontro na antropologia da USP, por isso que eu fui para a USP, um orientador fantástico, Teófilo de Queiroz Júnior, que diz o seguinte: a tua cabeça, minha filha, não é uma cabeça para ficar fechada. Você vai ter que estudar, por exemplo, indígenas. Como é que são os indígenas? Porque eles que habitaram essa terra em primeiro lugar. Como é que os indígenas se portavam? Que artes haviam lá? Como é que se constituiu essa nação que hoje está sendo colocada, você sabe onde, né? Os indígenas querendo retirar tudo que é deles. Olha o lugar onde nós estamos hoje.
joga todo o conhecimento fora e tenta-se abarcar alguma coisa nova que não é, que é um absurdo. Nós estamos vivendo sob a égide do totalitarismo burro. É isso que nós estamos vivendo nesse momento aqui no Brasil. Cuidado que nós vamos ter eleição. Cuidado com quem a gente vai colocar lá. Gente que ignorou todo mundo sem querer ter vacina, ignorou ciência, ignorou escola, ignorou tudo, e agora ele ignora a Amazônia, ignora tudo que é todo aprendizado, aquele se ignora. E eu fui para a Amazônia, eu fui para o Xingu, eu fui para as aldeias indígenas, eu fui aprender com os índios como é que eram as coisas. E aí eu volto para a educação e verifico o seguinte, que durante esse ato todo, entre mestrado e doutorado, os professores dessa nação tinham assinado, coitados, o Pacto do Silêncio. O Pacto do Silêncio foi, para mim, um movimento de redenção, onde eu mostro como as vozes dos professores puderam ser caladas, dos pesquisadores caladas, a ciência calada, e a minha tese de doutorado, Educação no Brasil, anos 60, o Pacto do Silêncio. E onde é que havia interdisciplinaridade? Não havia. Havia disciplinaridade. Disciplinaridade burra. E aí, só um exemplinho. Desculpa que eu estou falando tanta coisa de ordem pessoal, mas é que eu estou tendo, Glaucia, eu estou tendo a oportunidade, vocês estão me dando a oportunidade quase única de lavar minha alma, tá? Eu não sei se vai ajudar vocês, mas é assim que alguém que lida com interdisciplinaridade precisa fazer. Se não fizer assim, não vai. Bom, então vejo. Eu vou verificar por onde que eu caminharia com esses professores que assinaram o Pacto do Silêncio para esse Pacto do Silêncio ser rompido. E aí eu consigo me filiar a algumas associações nacionais de educação. A ANPED, começa a aparecer a ANPED, a AMB, e começam a aparecer lugares aonde as vozes podem ser faladas. Volta para o Brasil Paulo Freire, maravilhosamente, sento ao lado dele, 10 anos aprendendo com aquele homem fantástico, o que deveria ser uma educação brasileira, e eu caminho junto com essas associações e me torno, durante muito tempo, uma pessoa que tentou organizar, aqui em São Paulo, alguma coisa que se chamava... Todas as universidades brasileiras vinham à PUC para discutir educação numa nova abordagem. Eu fico 10 anos e construo muitos livros. A editora Papiros publicou todos esses livros, e que, se a gente discutia como é que sai do Pacto do Silêncio da universidade para dar voz que vai. Né? Aí eu entro, vou contar uma coisa meio perigosa de contar, mas vou contar. Eu entro no meu programa e o único lugar onde eu conseguia ser livre, sabe onde é? Na minha sala de aula. Por quê? Eu fechava a porta. Às vezes alguém vinha à janela e sabia que barulho era aquele que a gente fazia, né? A Maurinha, a Alvila, vocês que estão
Mariana, saber o que a gente estava fazendo. A gente falava de arte, a gente falava de muitas coisas e a gente tentava construir uma educação que saísse do lugar comum. A gente falava-se sobre espiritualidade, sobre avanços, sobre paz, cultura de amor, cultura de tudo. E no meu programa, não. O meu programa sequer sabia essas coisas que estavam acontecendo, porque o meu programa era um programa em que as pessoas iam dar currículo, montando coisas bem fechadas, que não tinham a ver comigo. Eu gostava dos meus alunos, dos meus colegas, gostava muito, só que não tinha diálogo. Não, nunca tive. Eu passei, minha gente, 40 anos naquele programa. O único diálogo que eu tive foi com as universidades de fora do Brasil, dentro do Brasil, de vários outros estados, com os meus alunos. E isso continuou, e continua até hoje. Até que eu desisti de continuar lá. E vou falar, não vou mais me filiar a uma instituição que não sabe o que é interdisciplinaridade. Mas eu tentei, 40 anos. Nesses 40 anos, eu vi isso que a Glaucia falou, com tantas teses, tantas dissertações, em todas as áreas de ensino, maravilha, maravilha. Eu sentava com meu aluno, Mariana, conta para mim a tua história de vida, Mariana. Ah, professora, eu trabalho numa instituição, mas eu quero fazer tal coisa, mas às vezes eu não consigo. Mariana, conta mais, Mariana, conta mais. Escreve isso, Mariana. Escreve e vai agora nos livros que trabalham com interdisciplinaridade e caminha por aí. Odila, sabe, professora, eu fico louca da vida, porque eu tive alunos que diziam que eles eram analfabetos, mas eles não eram. Então, o que é alfabetização nessa escola? E eu dizia, Odila, você vai ter que escrever alfabetização na sua tese de doutoramento de outro jeito. E vamos lá. E Maurina falando, professora, aqui nessa universidade católica, ninguém fala de espiritualidade. Eu falava, será que ele sabe o que é isso? Então, Maurina, vamos lá. Espiritualidade vai ser teu ramo. Vai para outros lugares dessa universidade, vai para outros cantos e veja lá o que seria a espiritualidade para a interdisciplinaridade. Certo? E aí eu encontro a Lislene, maravilhosa, que está ali, louca como eu. E aí a gente consegue fazer coisas dentro da rede municipal, estadual de ensino, tentando modificar as coisas tal como estão. Então, às vezes eu tenho até medo de ter mexido tanto com essas pessoas, mas eu acho que isso foi minha forma de vida. E só para concluir, então, as dificuldades foram enormes. Os desafios de uma pesquisa interdisciplinar são enormes. Ela exige garra. Ela exige garra para ler tudo que tem direito, escrever tudo que tem direito, mudar a escrita 1000 vezes até que essa escrita seja palatável. Porque se ela não for palatável, ela não serve para nada. Ela tem que discutir com a comunidade, Glaucia, porque se a comunidade não estiver presente, não adianta você construir um mestrado em gestão e desenvolvimento regional, se você não desenvolver as pessoas para entenderem o que é gestão, o que é desenvolvimento regional.
o que é a sua região, o que ela tem de bom, o que ela pode trazer. Então, muito bom que vocês estão nessa cadeira, nessa diagramação interdisciplinar que voa. Em algum tempo atrás, acho que era 2012, se não me engano, a CAPES abre a possibilidade de se ter uma produção em pesquisa interdisciplinar, abrem-se vários programas interdisciplinares em várias áreas do conhecimento. Vários deles eu conheço, para vários deles eu já fui convidada, eu estive falando. Então, isso, por exemplo, na área da medicina, abriu no Einstein um projeto grande de interdisciplinaridade na área de saúde. E vai, e a gente está caminhando no sentido de rompimento do Pacto do Silêncio. No rompimento do Pacto do Silêncio, para transformar esse Brasil tão triste como está, né? Num Brasil que é alegre, de um povo que tem a ginga, um povo que tem vontade de lutar, um povo que quer ser feliz e que, para ser feliz, precisa enfrentar as dificuldades de uma forma que quer colocar você dentro de um lugar onde a sua alma não habita. Então, a interdisciplinaridade é alguma coisa que cura. Cura você, cura os outros, cura o mundo. E eu me sinto extremamente honrada de dizer para os alunos que estão aqui presentes, que vão ser alunos de vocês desse mestrado, a tarefa deles, interdisciplinar, é abrir-se para o novo, não descuidando do velho. Rever a história, porque é na revisão da história que vai se encontrar, como fiz hoje, pedaços interrompidos que podem ser, de repente, reconectados. E a reconectação me conduz a possibilidades infinitas de alcançar verdades provisórias, embora provisórias, porém que possam transformar esse mundo num mundo mais feliz. Então, tá bem. Tá bom? O que vocês querem saber mais? Já falei demais aqui. A gente queria mais, professora. Claro. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, professora. A pesquisa interdisciplinar é espetacular, mas realmente a gente encontra muito obstáculo, né? A começar do CNPq. Você vai pedir um fomento, não existe a área interdisciplinar. Você tem que se enquadrar na disciplinar. Olha, minha filha, agora nem disciplinar, você sabia? Eles fecharam. Eu sou pesquisador 1A do CNPq. Eu acabei o meu último relatório CNPq ontem. Por quê? Não tem mais verba. Esse governo maluco que nós estamos aqui fechou as portas para a ciência. Fechou. Então, claro que precisaria ter a luta para se chegar a uma CAPES, um CNPq, que se abrisse para a interdisciplinaridade. Mas como se o governo fecha e dá o dinheiro para, sei lá para quem? Entenderam? Vocês entenderam muito bem o que eu estou falando. Então, um governo que fica em dúvida se tem que dar... como é que chama? Você tem que cuidar da questão menstrual das crianças que não vão à escola porque não tem como comprar absorvente. Que a mulher é um nada, que a mulher é um lixo, que o homem só que vale. Que a mulher, como disse o nosso ministro, maravilhoso ministro, só serve para mudar o esmalte da unha.
Gente, que loucura! É a mulher branca, a mulher negra, a mulher índia, toda mulher é uma porcaria para esse governo. Gente, onde é que nós estamos? Nós é que vamos construir esse mundo melhor, e é um mundo melhor interdisciplinar, em que a voz se faça presente, em que a voz acolha, em que essas meninas possam dizer o que querem e não ter medo de nada, onde hajam leis mais coerentes com essa sociedade e não leis que amarram curricularmente, mas que deem planos e programas para essas meninas saírem da caixa e voarem. Então, vejo vocês aí, meu Deus do céu, uma situação de agronomia, e vamos tentar mudar isso para melhor. Eu estou muito feliz com o mestrado de vocês. Eu tenho certeza que, se o dinheiro não vier da CAPES, porque eles roubaram todo o dinheiro da CAPES do PQ, ele virá de outro jeito. Porque em 2012, o diretor da CAPES, naquela ocasião, disse que a interdisciplinaridade era importante. E eu fui lá. E fui nas todas as regiões do Brasil. E verifiquei quanto que se queria fazer. Só que veio esse governo e fechou. Fechou o dinheiro de tudo. Então, não tem mais pesquisador nenhum. Ganha nada. Tenho recebido diariamente coisas dos meus colegas, pesquisadores nível 1, dizendo, e aí, quando que a gente vai receber? Quando que a gente vai continuar com a nossa pesquisa? Será que vai ter dinheiro para? Não, não vai. O dinheiro a gente vai ter que conseguir de outro lugar ou de outro governo que se interesse pela educação, que se interesse pela saúde, que se interesse pela vida. Não com esse que está aí. Tá? É isso mesmo, professora, é isso mesmo. Tá? Antes de passar a palavra, a professora Suzana tem uma pergunta, mas antes de passar a palavra para a professora Suzana, eu queria agradecer a presença da Adriana Loss, da Universidade Federal de Feira de Santana, campus Erechim. É isso mesmo? Muito bom, viu? Obrigada pela Federal da, oi, professora, eu que agradeço aqui por essa grande oportunidade de estar ouvindo a professora Ivani. Eu sou da Federal da Fronteira Sul. Fronteira Sul, desculpa. Maravilha. Obrigada, maravilha. Foi muito bom ouvi-la. Obrigada. Professora Suzana. Então, professora Ivani, eu tenho tantas perguntas, mas eu vou fazer uma só. Depois, se eu tiver oportunidade, eu faço outras. Mas, assim, tem uma lista de perguntas aqui, de muitas curiosidades, né? Mas, professora, ao longo da sua fala, ficou muito claro, né, esse projeto de vida para a constituição de um projeto interdisciplinar, né? Ou seja, a interdisciplinaridade, né, ela passa pelo que somos, pelo que nos constitui enquanto seres humanos, né, enquanto vida, né, enquanto educação. Então, isso ficou muito claro na sua fala para a gente. Mas daí eu queria perguntar uma coisa que é cara para o nosso pensamento aqui, né? A gente está num mestrado que tem a questão do desenvolvimento como uma meta, né? Como um princípio. E, ultimamente, eu venho vendo algumas discussões, principalmente das questões mais transdisciplinares e das questões mais decoloniais, que vão falar exatamente dessa coisa assim, do desenvolvimento e não do envolvimento, né? Então, que talvez a gente tivesse que mudar um pouco as nossas formas de pensar, né? Inclusive apontando limites da própria interdisciplinaridade, propondo uma interdisciplinaridade, como acho que está na fala da senhora, né? Que fosse global, de transcultural, né? Enfim. E daí eu queria ouvir, não sei, não é nem uma pergunta, mas queria ouvir um pouco a senhora sobre essa ideia de como que a gente pode pensar o desenvolvimento e o envolvimento pela chave da interdisciplinaridade. Querida Suzana, você já respondeu, né, meu amor?
Não, eu quero aprender com a senhora. Não existe desenvolvimento sem envolvimento. O envolvimento ele é fundamental. Se as pessoas não se sentirem envolvidas, elas não vão fazer nada. Então, o envolvimento é o acolher, é o abraçar, é o estar junto, é o ouvir, é o contemplar, é dizer que a pessoa é importante. E porque ela é importante, ela é capaz. Se ela é capaz de alguma coisa, essa pequena coisa é que vai dar a possibilidade de um desenvolvimento maior. É na pequena coisa, não é na grande. Então, essa questão de desenvolvimento enorme, tal como está assim, imaginando aí, é uma coisa burra. O envolvimento, ela aproxima, e as pessoas vão se autoajudando. E, de repente, sem perceberem, elas vão se tornando felizes. E é na felicidade delas, no envolvimento delas, é que é possível acreditar nesse desenvolvimento. O desenvolvimento não é um quadro que você coloca numa parede, não. O desenvolvimento é alguma coisa que se constrói minuto a minuto, instante a instante. Ele é árduo. Às vezes ele nos deprime, mas, em geral, a gente tem que deixar a depressão de lado e vamos em frente. Certo? Então, Suzana, você já me respondeu, meu amor. Tá maravilha, maravilha é isso. Aí a Daniela está falando, aqui no Canadá temos pesquisas para coletar. O que a Daniela escreveu? Esqueci de ler. É a Dani, que está no Canadá, está acompanhando com a gente. Você ia falar. Tudo bem, professora? Saudade sem fim. Eu também, minha linda boneca, que saudade. Você tão longe, tão perto. Pois é. Saudade desse calor que vem do Brasil. Todo... Dani, vocês lá no Canadá continuam com a ou não? Sim. Né? Sim, a gente tem um grupo de pesquisa na Universidade de Toronto sobre interdisciplinaridade. E aqui é muito junto a questão educacional e a questão do serviço social e do direito. Então, é o que eu estava tentando explicar. O envolvimento aqui é feito por pesquisas. Eles mandam pesquisas para todo mundo. Pesquisas sobre tudo. Quais vão ser as atividades culturais, o que vai ser ensinado na escola. Então, eles têm uma coleta de dados muito significativa. E aí, os projetos são sempre a partir de um coeficiente coletivo. Então, você está vendo, Suzana, como é? O primeiro lugar onde realmente eu me encontrei foi lá no Canadá. Por isso que eu ainda participo do pessoal do Canadá e tenho a minha querida Daniela lá. Então, vejam, o negócio é o seguinte, os países realmente desenvolvidos, eles não ficam embotados imaginando que cada um tem uma parcela, mas é a soma das parcelas que se faz o todo. Não dá para pensar em alguém só ser maravilhoso. Todos nós somos. Todos nós, seja cor de pele, seja etnia, seja tudo. Somos todos seres humanos. E como seres humanos, nós podemos conseguir alcançar, sei lá, alcançar alguma coisa muito maior que está longe de nós e nós nem sabemos aonde está. Tá? É isso aí, professora. Olha, só para registrar a presença de uma doutoranda da Federal do Rio Grande do Sul, né? Ana Paula Santelano. Obrigada pela presença, Ana Paula. E aí... Oi, então, Rio Grande do Sul. Nossa, eu tive um orientando meu, que eu não sei se está lá ainda, o Gabriel Junqueira Marques, está lá ainda? Da Federal do Rio Grande do Sul. Está lá? Acho que ela não me ouviu, né? Ana Paula, talvez não saiba, né?
Ela vai, acho que daqui a pouco ela responde para a gente. Então, o Gabriel é um grande pesquisador da infância. Ele começou comigo com as crianças pequenas. O que as crianças pequenas sabem? O que a gente pode aprender com uma criança desde que ela nasce? Então, a pesquisa dele é maravilhosa. Eu soube que ele continuou nessa questão da criança pequena ser o alento para a criança grande. Então, eu fico em dúvida se eu sou criança grande ou criança pequena. Eu acho que ainda sou criança pequena. É muito bom ser criança, né? Professora Elisa, quer perguntar também para a professora? Eu quero. Boa noite, professora Ivani, de novo. Uma honra ter a senhora aqui conosco. Professora, na verdade, eu queria fazer um comentário que eu acho que a senhora trouxe para nós aqui, né, do mestrado de Gestão e Desenvolvimento Regional, uma chave muito importante, né, que a Suzana já trouxe a questão do desenvolvimento, né, e a questão, a outra parte, né, do título até do nosso programa é a gestão, né, e aí eu acho também que a senhora trouxe essa chave, né, de quanto que a gente tem que olhar para essa gestão, para a gestão dessa região, com as suas singularidades, né, com o seu território, com a sua natureza, né, a natureza tão bonita, com a sua história, né, e eu acho que isso é algo que diferencia, né, essa forma de pesquisar, né, eu acho que a interdisciplinaridade, ela humaniza, né, eu acho que ela humaniza, e eu acho que ela traz também para nós, né, essa possibilidade de construção, como a senhora mesmo nos trouxe, e o fato dela ser dialógica, né? Então, eu sou assistente social, mas o outro é economista, o outro é psicólogo, e como que a gente pensa a gestão dessa região, junto com os outros que vivem o cotidiano dessa região, né? Então, eu acho que a senhora trouxe uma chave que talvez nós mesmos do programa, nós professores, ainda não tenhamos explorado suficientemente, né, a interdisciplinaridade para que realmente a gente dê respostas, né? Porque eu sempre digo, na minha vida como professora, né, já uma carreira também já bem longa, eu digo assim que não adianta conhecer, né? A gente tem que transformar o mundo, eu sempre me recorro à frase do bom velhinho, né? Não basta conhecer, há que transformar o mundo, né? E quanto a gente pode, pela interdisciplinaridade, transformar essa realidade, contribuir com essa realidade. Então, eu acho que a senhora nos puxou a orelha, né? Para falar, lembrem que vocês estão no mestrado interdisciplinar e que tanto gestão quanto desenvolvimento tem que ter vida, tem que ter gente, tem que ter diálogo, né? E só para concluir, a minha netinha, ela tem 4 anos, e ela é muito engraçada, ela vem toda hora aqui, ela fala, eu quero ouvir o que essa professora está falando, que eu estou gostando muito. Com o microfone. Ela é muito boa, ela me ensina, estou gostando muito dessa professora, do que ela está falando. Pega o microfone e fica ouvindo, olha, vê se pode. Ai, meu Deus! Obrigado. Oi? Se as crianças sabem, então ouvindo. Então, professora, aí a senhora falou das crianças, eu falei, nossa, realmente, tá com toda razão, as crianças sabem mais que a gente. Obrigada, professora, muito obrigada. Foi lindo o que a senhora falou. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Elisa. Agora, Elisa, eu talvez, o fato de vocês terem a coragem de botar o nome disso, Gestão e Desenvolvimento Regional, numa área dita interdisciplinar, olha ela aí, oi, meu amor, beijo para você, beijo. Mas só o fato de vocês terem tido essa coragem já está ótimo, maravilha, maravilha. Então, vocês estão com tudo. Agora, não quero que isso não é uma coisa que acontece de repente. Eu não nem sei se é de repente, que para mim eu acho que é de repente, sim. Esse encontro nosso hoje, ele já estava marcado há muito tempo. Estava marcado. Então, não é de repente.
esse encontro ele precisava acontecer. E por que ele precisava acontecer? Para dizer que vocês estão no lugar certo. E é nesse lugar que a gente vai poder lutar. Então, por exemplo, lá na universidade, eu ainda continuo na PUC São Paulo, mas agora eu sou professora titular lá, mas eu não dou mais aula, nem vou mais lá. Mas eliminaram a interdisciplinaridade lá, agora é só currículo. Então, veja, eu tinha que sair mesmo, né? Foi tão engraçado o que aconteceu comigo, Elisa. Eu tive uma doença gravíssima, fui parar no hospital antes dessa coisa Antes de tudo isso que está acontecendo aí, eu fui para o hospital e fui entubada. Fiquei lá muito tempo entubada. E quando eu saí dos tubos, eu fui com uma cadeira de rodas, fui com os meus alunos me levando para cá, para lá, eu com a cadeira de rodas. Aí eu falei, gente, eu não aguento mais ficar aqui. Sabe o que aconteceu? Eles queriam que eu ficasse só porque eu tenho uma nota muito alta no CAPES. Eu percebi isso. Falei, bom, eu já dei muito, 40 anos, agora chega. Agora eu tenho que ir para lá, eu tenho que ir lá para Minas, eu tenho que ir para os outros lugares, eu tenho que ir para a Unital, eu tenho que ir para outros lugares. Não tem... Eles fecharam, Odila, Liz, Mariana, fecharam, não tem mais interdisciplinaridade lá. Por quê? Porque não dá, é currículo, não dá para abrir a cabeça. Eu tenho um grande amigo meu, vocês, claro que vocês conhecem, o nome dele é Mário Sérgio Cortella, sabe quem é? Então, o Mário Sérgio ele foi meu colega desde o mestrado. E ele foi embora da PUC porque ele não aguentou isso. Ele não aguentou ficar lá. Então, de repente, eu precisei ficar na cama, entubada, não sabia se ia morrer ou viver, decidi viver, e estou aqui com vocês, numa outra dimensão. Graças a Deus que a senhora está aqui, professora, conosco. Pode mandar embora, não precisa me dar nada. Vai embora, não, fica aqui com a gente. Não, você precisa ficar, fica 10 horas, fica isso. Não, eu preciso ir embora, o médico disse que eu preciso ir embora, eu vou embora. O médico não tinha dito nada, eu que resolvi. Eu fui embora. Mas acontece por quê? Porque é uma coisa fechada. É uma latinha, como dizia o Mário Sérgio Cortella. Falta, sabe o quê? Falta envolvimento, aquilo que a Cláudia falou. Não dá para você... Eu só tive envolvimento com meus alunos, gente. Mas tem problema, eu tenho aluno no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, eu não preciso estar em lugar nenhum. Eu estou aqui. Eu não preciso. Eu estou viva, estou aqui, não preciso de dinheiro mais. Vivo com pouco. Estou bem. Não é? Está entendendo, Elisa? Com certeza, professora, a senhora fez uma boa escolha. Eu resolvi sair porque se eu ficasse outra vez entubada, eu não sairia daí, mas não tinha, não tinha Covid, não. Foi isso há 2 anos, mais de 2 anos atrás. Não tinha Covid, não, foi entubada, olha que horror. Eu saí da minha casa bem, cheguei lá e eles me entubaram. Por quê? Porque eu devia dar tão que não conseguia. Não conseguia que minha proposição fosse para frente. Eu tinha meus alunos. Aí eu chamei todos eles, todos, a lista lá também. Chamei e falei, olha, gente, vocês vão ter 6 meses para acabar as dissertações e teses de doutorado, e mestrado e pós-doutorado, que eu vou embora. Como a senhora vai embora, professor? Eu vou embora.
eu vou embora porque eu vou para outros cantos, eu vou para outro mundo. Assim como eu saí da USP, eu saí da PUC. Pronto, acabou. Não, a gente não precisa ter um lugar fixo, tem que ter um lugar onde você se sinta acolhida. Porque se você não se sentir acolhida, você não consegue fazer nada. Você morre. Certo? Então, É isso aí, professor. Aí na academia tem muita vaidade, né? sabe o que é? Para você escrever livro, tá? Você precisa de um tempo para reflexão. Você tem que ter humildade de rever o seu texto muitas vezes para não divulgar coisas que não têm sentido. Você precisa acreditar que aquilo que você está fazendo pode ser útil para alguém. E quando você vê que isso não acontece, que só querem pegar as suas produções nacionais e internacionais e botar lá no, sei lá, nos Sucupiras da vida, você fala, não, chega, Sucupira, dane-se, deixa para lá, tá? Desculpa, Glaucia, mas eu aproveitei para poder lavar minha alma aqui. Mas, infelizmente, a gente tem que preencher a Sucupira, tem que fazer as continhas. Mas a gente faz Sucupira. A gente faz Sucupira com consciência. Para você ter um artigo bem escrito e ser aprovado numa revista A, B ou C, a revista vai, eu sou consultora de várias, e lê o teu artigo. E daí respondo para você assim, ó, Glaucia, aqui, lá e acolá, você poderia, talvez, desenvolver um pouquinho mais. Ou isso daí não pertence aqui, pertence a outro lugar. E se você tiver humildade de reescrita, você consegue, do Sucupira, todos os louros que lhe derem. Então, aí você preenche com prazer. Agora, preencher o Sucupira com mentira não dá, né? Não dá. De forma nenhuma. Não, pelo amor de Deus. Tá? Maravilha, professora. Não sei se alguém quer fazer alguma colocação. Mariana? Pode ser, anotei muitas coisas, né? Sempre ouvir a Ivani, é sempre um prazer, né, Ivani? A gente sempre tem bastante aluno aqui de muitos anos, né? Vi que a irmã Ivani chegou também. E acho que tudo bem, querida? E acho que, sabe, Ivani, quando você vai trazendo um pouco da sua trajetória, né? Então, você vai contando um pouco da sua história, e aqui a Suzana não falou, nem a Dora, mas elas são pesquisadoras que estudam trajetória, né? As trajetórias pessoais e profissionais, o quanto isso se imbrica. A gente vai ouvindo a sua história de vida e a construção, tipo, os bastidores da construção do pensamento interdisciplinar no Brasil, né? E das práticas interdisciplinares no Brasil. Então, a gente vai juntando, né, essas pecinhas que você vai contando, ora alternando a história que está nos livros, né? Então, tem um pouco das coisas na sua dissertação, tem muita coisa que está escrita nas nossas teses, nas nossas dissertações sobre isso, e tem também o bastidor, né? Porque a gente fala, nossa, mas como é que tem uma relação, um pouco do que a Ivani falou, né, da comunidade, do envolvimento, parece que isso se articula um pouco, sei lá, com o pensamento de final de vida do professor Paulo Freire, quando ele vai falar da pedagogia da autonomia, já não mais um pouco do que ele começou lá nos anos 70, no exílio, falando da pedagogia do oprimido, mas para uma prática mais de sala de aula, e é justamente o período desse bastidor que vocês trabalham juntos no programa de pós-graduação, construindo as bases, né? Teve um outro no programa também, que eu esqueci de citar, Joel Martins. Vocês chegaram a conhecer? Vocês? Não, né? Não, acho que não. Acho que só a irmã Ivone, que é da época. O Joel Martins chegou a ser reitor da universidade. E essa é uma universidade fantástica. Que eu segurava na mão dele e falava, vamos. Ele morreu dormindo. E não chegou a fazer essa universidade que ele queria. Infelizmente, era uma universidade interdisciplinar. E o Paulo Freire, o Paulo Freire e o Joel
para mim, só tê-los ali como pessoas que ficaram ao meu lado, me ouvindo, e eu dizendo, não estou falando besteira, eles diziam, não, vai em frente. Aí, só isso já valeu a PUC para mim. O resto, ó. Tá? Exato, e a gente vai olhar, por exemplo, vai pegar as dissertações que você orientou a partir do professor João Martins, né? Então, muitas dissertações e teses com essa coisa da pesquisa fenomenológica, como ouvir as pessoas, como ir, né? Inclusive tem um que foi capítulo de livro, né? De um dos livros seus de metodologia da pesquisa interdisciplinar, ou metodologia da pesquisa educacional, que tem um capítulo do professor João Martins falando das bases da fenomenologia e o quanto se aplicou isso, né? As nossas teses, as nossas dissertações, tem essa abordagem fenomenológica, né? Sim. Só que ele era tão forte, esse indivíduo, era tão forte e tão distante do resto de lá, que ele morreu cedo, porque ele era muito forte. E a universidade que ele concebeu para ser uma universidade do futuro, era uma universidade tão avançada, tão maravilhosa, e ele morreu. Infelizmente, morreu. Mas estamos aqui nós, né? Ó, vocês aí, igual vocês, né? Ai, meu Deus do céu, que lindas que vocês são. A professora Dora levanta a mão, acho que para falar um pouquinho dessa coisa. Eu levantei a mão instigada por você, Mariana. Quando a professora Ivani conta a história da interdisciplinaridade no Brasil, ao contar e refletir e desabafar, né? Mas principalmente refletindo sobre o que a senhora viveu ao longo dessas décadas, eu me lembrei da professora Edna Chamon, quando nós começamos o mestrado lá na Unital, que foi o primeiro mestrado que eu atuei, e que ela pediu a nós que lêssemos os textos sobre interdisciplinaridade, inclusive as várias escolas interdisciplinares, não é? Uma delas, a da professora Ivani, o pensamento interdisciplinar da professora Ivani, e ela pediu a nós que fizéssemos uma reflexão sobre a nossa própria história e o que a nossa história nos contava da nossa interdisciplinaridade na constituição de nós enquanto sujeitos, enquanto professores, enquanto cidadãos, né? E eu nunca me esqueço desse exercício de refletir sobre a interdisciplinaridade na nossa própria história, e ela dizia que só dessa forma nós poderíamos pensar o mestrado de forma interdisciplinar, né? Quando eu venho para o mestrado em Gestão e Desenvolvimento Humano, isso vem comigo e vem com todos nós, não é? Como que você pensa um mestrado interdisciplinar, não é? Sem pensar, sem refletir sobre a sua própria formação interdisciplinar, ou seja, o que é que tem de interdisciplinar em cada um de nós e o que é que tem de disciplinar, de fechado, que precisa se expandir, né? Então, a sua reflexão é extremamente importante para nós, né? No sentido de que a gente se propõe a ser interdisciplinar, o que não quer dizer que nós sejamos. Não. Né? Realmente é uma ilusão imaginar que você é interdisciplinar. Mas se você tem em si o germe, de repente aparece. É de repente, nada mais que de repente que aparece, se frutifica e vai. As coisas vão acontecendo, às vezes, de uma forma, eu diria, quase que intuitiva, certo? E você, seguindo aquela intuição, intelecção, você vai chegar num ponto em que você vai poder
ajudar muita gente. Então, o fundamental numa visão interdisciplinar é a questão da ajuda. Você precisa ser escora, você precisa escorar o mundo, porque senão não vale a pena ter existido. Só vale a pena ter existido se você tem condições de escorar o mundo, certo? E aí todo o resto vai aparecendo assim, como dádivas, eu diria, divinas. Não sei que nome eu daria, o nome está me dando agora é divinas. As dádivas vão aparecendo, elas aparecem. Uma coisa incrível, mas maravilhosa. E ai, que bom, eu disse para a Edna que eu tenho uma saudade muito grande dela, que eu adoro a Edna e quero ficar perto dela. A Edna é uma pessoa iluminada. Eu gosto demais dela. Gosto muito, 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 muito da Edna. Ela é tão iluminada que esse é o 4º programa que ela cria. Ela é fantástica, ela tem uma garra. Maravilha! Maravilha! E vai que vai, vai que vai. Ela não se importa de pintar o cabelo de azul, de cor de rosa. Ela é assim, aberta para o mundo. Eu adoro a Edna. Nesse jeito dela de contemplar, mas de ajudar. Imagina se ela não tivesse ajudado. A gente não estaria aqui hoje. Devemos isso muito a Edna. Viva a Edna, viva! É verdade, professora, tem razão. Muito bom, muito bom. Eu não sei se alguém quer mais. Mariana. Eu? Ai, meu Deus. Tem mais alguma coisa? Alguém quer fazer alguma colocação, uma pergunta para a professora? É a oportunidade, né, que a gente tem para conversar com a professora Ivani. É um super privilégio mesmo, né, de contar esses bastidores, essas trajetórias, mas trazendo elementos muito importantes, tanto para quem já é pesquisador experiente, quanto quem é pesquisador iniciante, para ver esses fundamentos, né? A Ivani vai cutucando conforme vai falando, né, do quanto a gente só escreve depois de um movimento interior e individual de leitura, mas ao mesmo tempo, quando você consegue ter humildade de submeter os seus textos para outro ler, para criticar, para rever, para trabalhar junto, né? Então, o quanto é importante essa alternância, né, Ivani, de hora a gente trabalhar sozinho, que é preciso, né, a hora da transpiração, e a hora de estabelecer essas parcerias que são muito mais do que acordos, né? Mas que são esse trabalhar junto, de pensar numa perspectiva interdisciplinar, do quanto um complementa, não sei se seria esse o termo, né, mais apropriado, mas o quanto um vai se encaixando, vai complementando esses diferentes saberes para se construir pesquisa, e no seu caso, né, Ivani, o quanto se construiu uma trajetória imensa, que passa por diversos pesquisadores de diferentes países, né? Então você citou alguns, mas tem, por exemplo, o Pinot, o próprio Morin, né, que foram, o professor Ubirata D'Ambrosio, que foram se construindo parcerias, né, mas parcerias em que se complementam e que se vão construindo questões muito importantes de pesquisa, mas não aquela pesquisa para a estante, né, mas de olhar para a escola, para as crianças, para os pais, olhar para os pesquisadores, olhar para as pessoas, para as cidades que têm nome, né? Então, que não tem só a fenomenologia, né? Então, não, eu estudei com o Joel Martins, uma pessoa assim, assado, né? Com essas questões, com esses defeitos, com essas qualidades, com essas discordâncias, né? Porque agora a gente está num movimento tão de polaridade que, assim, ou eu discordo de todo mundo, eu concordo com todo mundo. Mas de olhar, não, olha, eu concordo, tem hora que eu olho para o espelho e falo, não concordo com as pessoas que eu vejo nesse momento, né? Então, de tudo bem, né? De construir essa trajetória nesse momento. Eu acho que a sua fala é bastante interdisciplinar nesse sentido de que nos faz questionar sobre a própria história de vida, sobre a própria trajetória profissional e de pesquisa. Então, eu hoje resolvi fazer essa loucura de contar a história que eu nunca tinha feito. É a primeira vez que eu faço.
porque eu me lembrei uma vez, acho que uma das últimas vezes que o professor Gaston Pinot esteve na PUC, ele é da Universidade de Tours, da França, ele resolveu contar a história dele, que ele tinha largado a universidade e tinha ido ficar 6 anos cultivando a terra para poder. Ele ficou o tempo todo falando sobre uma pessoa como ele, que construiu toda uma teoria fantástica. Eu fui como é que chama? Cultivar a terra. 6 anos cultivando a terra para poder entender se as coisas das quais eu escrevi, quais eu fiz, tinham sentido ou não. Falei, bom, acho que está na hora de eu dar uma de Gaston Pinot hoje e contar desde que eu era pequena, sei lá. Mas foi ótimo, professor. Tá bom. E ser pesquisador também é um exercício de humildade, né? Constante. Acho que sim. E o Gaston Pinot, ele era, não é, o estudioso e o defensor de que nós somos constituídos pelas nossas narrativas e pela reflexão que nós fazemos sobre elas, né? Que não é possível existir sem isso, né? Sem esse movimento. Parece que tem uma pessoa querendo, duas pessoas levantaram a mão, né? É o Marcel, o primeiro Marcel que já estava, que solicitou a palavra. Por favor, Marcel. Boa noite para todos, boa noite, professora Ivani. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, beleza. Obrigado pelo seu tempo, professora. Fantástico aí ouvir a sua experiência. A gente só anima a gente. A minha experiência profissional, ela sempre foi muito mais ligada às organizações, ao mercado, não tanto à academia. Apesar de que eu sempre flertei com a academia, e eu sou, na verdade, de uma família de muitos professores e pesquisadores, e inclusive na USP tinha um primo distante meu, que era da área de física e tudo mais. Então, eu sempre gostei. E eu sempre fui naturalmente uma pessoa que sempre trabalhou, sempre vivenciou a interdisciplinaridade. Quando eu era garoto, eu li um livro que me marcou muito, chamado O Tal da Física, do Fritjof Capra. E lá, eu nunca esqueci o conteúdo daquele livro, assim, a linha mestra dele, né? E lá, uma coisa que me impressionou foi quando ele falava que a ciência começou com a filosofia, começou como uma coisa única, né? Depois ela se especializou, mas ele dizia que a tendência era começar a se unir, né? E no meu trabalho, né, hoje, por exemplo, eu trabalho com uma coisa multidisciplinar. Eu trabalho com sistemas de informação geográfica, então a gente trabalha com, por exemplo, com redes de saneamento, trabalha com geografia, a gente trabalha com computação, quer dizer, é interdisciplinar por natureza. Me assusta quando vocês trazem esse depoimento que na academia, hoje, essa interdisciplinaridade parece que está sendo meio que, eu não sei usar o termo aí, mas que está sendo negada ou bloqueada. E aí eu tenho uma curiosidade também. Será que isso é uma coisa que está acontecendo só no Brasil? Porque eu vejo que no exterior, por exemplo, tem muitas faculdades, inclusive, surgindo hoje que misturam. Por exemplo, a bioinformática. Ela é, por essência, algo multidisciplinar ou interdisciplinar. Então, a minha dúvida é um fenômeno só no Brasil que está acontecendo na academia ou é geral? E obrigado pelo tempo. Pois é, Marcel. Uma coisa é dizer-se interdisciplinar, é juntar, por exemplo, duas áreas, como você colocou. A outra é a forma como se juntam. Se não houver um envolvimento, elas vão continuar sempre separadas. É só no envolvimento, no acolhimento, em função de alguma coisa maior, que ela vai acontecer. Certo? Então, se não houver o envolvimento e o acolhimento, não acontece. Eu
Eu citei essa questão da PUC, porque e na USP também, principalmente na USP, naquela época que eu trabalhei lá, é por causa da questão do poder. As pessoas se empoderam dentro de uma casca fechada, dizendo que é só de lá que vem a verdade. E aí, quando acontece essa porcaria do poder, entra tudo no meio, inclusive dinheiro. É uma coisa horrível imaginar a questão do poder pelo poder. Eu, quando estava ouvindo esse ministro da Rússia falar hoje aquelas coisas horrorosas que ele falou que os russos encontraram na Ucrânia e que eles foram massacrar aquele país por causa disso. Mentira, 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 mentira. Fake, 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 fake. Mas o que faz essa questão do fake hoje é horrorosa? Porque imagino que através disso se tornem poderosos. Então, a Rússia, para poder se tornar poderosa, ela teve que matar milhões de pessoas, de vidas, de projetos, de tudo, colocou tudo dentro do saco e queima. Que horror, que horror, que horror. E, de repente, eu vejo aqui no Brasil, Marcel, querendo acabar com os índios, acabar com a Amazônia, acabar com tudo. Num país que tem tanta coisa boa, tanta gente boa, e o poder, a pessoa ali segura dentro do seu poderzinho burro, querendo ser alguém. O que é isso? Aonde que nós estamos? Gente, que loucura! Agora, graças a Deus, às vezes existem povos poderosos, como eu vejo os ucranianos hoje, que resistem. Vai tomar banho. Vamos lá, vamos morrer. Mas não vamos nos submeter. Certo? Então, não é academia. Infelizmente, essa questão do poder e do dinheiro, o dinheiro é uma maldição nesse sentido. Ele poderia servir para tanta coisa, mas ele não. Você já viu o que está acontecendo com essa questão agora da propaganda eleitoral? Quantos bilhões gastos, quantas pessoas morrendo de fome? Como é que é isso? Como é que é isso? E o que a gente vai votar? Sei lá. Quais os projetos que estão se apresentando? Sei lá. Não estão se apresentando nenhum projeto, nenhum programa e nenhum plano. Não existe programa e não existe plano. Então, veja, não é unir um A com B, como já tentou fazer aqui na década de 60, que se vai chegar em interdisciplinaridade. De jeito nenhum. A união entre pessoas. Pessoas que acreditam em alguma coisa maior, um mundo mais humano, mais lindo, mais limpo, mais cheio de vida, mais gratificante. É isso daí, certo, Marcelo? Então, não é só na academia, meu querido. Isso é em todo canto. Agora, não dá para aceitar. Onde a gente estiver, a gente tem que falar, a gente tem que usar essa palavra. O Gusdorf, meu professor, ele tinha um livro maravilhoso chamado A Fala. A Fala dele é um livro maravilhoso, fala sobre o poder da palavra. Tem um relatório específico da interação da... Hã? Tá? Bom.
A professora Ana Paula também pediu a palavra. A Ana Paula está aí ainda? Ana Paula Santella. Estão me ouvindo? Sim. Não, na verdade, o que eu ia falar até para a professora Ivani é o seguinte: como aqui no Sul é muito difícil, sabe, professora Ivani, trabalhar com a interdisciplinaridade, principalmente nas escolas públicas, né? Então, eu achei fantástico quando a senhora conta a sua história, porque é importante a gente saber o que nos levou a chegar até a interdisciplinaridade. No meu caso, eu sou professor de biologia, né? E eu trabalhei durante 7 anos numa escola de educação estadual. Só que a minha realidade anteriormente da escola estadual do ensino médio era com escolas privadas. Então, quando eu me deparei com a estadual, eu tive um choque. E isso eu acho que tem que ficar bem claro para as pessoas quando buscam a interdisciplinaridade, de saber o porquê que querem pesquisar a interdisciplinaridade. Aí eu não sei se a senhora recorda do seminário integrado, que teve uma época em 2012, e eu fui professora. E teve até o Pacto da Educação, só que caiu como uma bomba nas escolas do estado aqui no Rio Grande do Sul, porque os professores não sabiam trabalhar com a interdisciplinaridade. Aí, professora Ivani, eu admirei a sua fala porque eu fiquei tão braba com o governo que eu consegui sair do estado. E eu fui para a pesquisa. E eu me revoltei porque eu vi o quanto meus alunos faziam a interdisciplinaridade no seminário integrado. E aí, revoltada, eu fui para a dissertação do meu mestrado. E o que eu fiz? Eu fui em cima das escolas do estado para ouvir a fala dos meus colegas. Aí eu ouvi a fala dos meus colegas e já estava exausta, porque a pesquisa, né, muitos não acreditam na interdisciplinaridade. O meu professor me disse: Ana, vai para o doutorado. E eu digo: meu Deus, o que eu vou fazer no doutorado? E aí eu mergulhei no doutorado e eu gostaria de ter levado uma proposta, professora Ivani Fazenda, de oficina interdisciplinar, onde eles pudessem contar e fazer as suas práticas. Mas, infelizmente, eu acho que é bem legal eu também dividir isso com vocês. A pandemia, sabe, professora Ivani Fazenda, foi muito difícil para mim como pesquisadora, né? E ali, na pandemia, eu tive um outro achado da interdisciplinaridade, o quanto nos abalou também. Não só a mim como pesquisadora, mas principalmente ao chão da escola, a esses professores. Porque quando eu fui fazer a minha entrevista com eles, já no doutorado, e outra, né, professora, eu tive que mudar todo o meu projeto, não pude fazer a oficina, porque a oficina tem que ter o calor humano, tem que ter o olho no olho, né, e eu não pude. Aí minha pesquisa hoje de doutoramento é um estudo de caso, com entrevista com esses professores, né? Não os mesmos da dissertação. E sabe, professora, eu ouvi muito professores doentes que desistiram muito de trabalhar nesse formato. Assim, ó, para mim é histórico eu também tentar, professora, levar isso dentro da minha tese como algo positivo para que outros pesquisadores percebam a importância, né, desse diálogo, desse olho no olho, dessa interação. E aí vem a Base Nacional Curricular esse ano, aqui no Sul, e traz no ensino médio a decapitação da biologia, da física, da química. Então, quando a senhora botou a mão no pescoço, eu acho que se eu não vomitar, se eu não fizer alguma coisa, quem adoece é a gente, porque são coisas que eu me senti à vontade de falar para vocês, porque aqui no Sul, aqui no Brasil, é importante a gente ter esse momento de fala, né? De a gente eu fico até tão pequenininha perto da senhora, porque toda a minha dissertação, todo agora o meu doutorado, todo mundo pergunta assim, ó, qual é a tua tese? Quem que tu, né? Então, eu tenho muita honra de dizer, a minha tese é essa, eu vou ir por meio dessa e estou bem segura do que eu quero. Mas vou lhe dizer que está sendo muito difícil. Eu quis dividir com vocês que eu saí do estado, virei pesquisadora, não é fácil, perdi bolsa no meio do caminho, agora eles são meio loucos, eles dão bolsa, eles tiram bolsa e assim a gente vai. Eu sou da URGS com muito orgulho, né, da Federal aqui de Porto Alegre, criando um filho também, junto nessa pandemia.
entrei na dissertação, perdi também um, então tá tudo certo. E eu acredito sim em tudo que a senhora fala, eu acredito que todos que estão me ouvindo aqui também, e eu gostaria, sim, de lhe dizer que não é fácil fazer práticas interdisciplinares, mas não é impossível. E os poucos sujeitos que me deram o prazer de levar para a minha tese, eles gostariam, acho que, muito de estar aqui, porque e o que me chamou muito a atenção, professora, e eu vou dividir com a senhora, que na minha tese são duas escolas estaduais, aqui de Osório, que eu estou falando de Osório, Rio Grande do Sul, e uma de Gravataí, que é privada. E olha que interessante, mesmo o Estado sucateado, os professores tinham brilho no olho. Ah, mas o privado, não importa se é privado, se é estadual. E, então, eu acredito muito na questão da força do sujeito. E eu quis dividir isso com vocês, porque essa questão do cima para baixo nos machuca muito, porque o Estado manda... tem que seguir assim, tem que fazer seminário integrado, mas ninguém explica, sabe, professora? Isso nos angustia bastante. Então, eu queria agradecer, porque eu acho que não tem como fazer uma pesquisa sem ter história. E eu concordo plenamente com a senhora, que não tem pesquisa que não surja da dúvida. E eu quis dividir isso com a senhora, porque eu sou uma professora do Estado, hoje sou pesquisadora, tenho essa nó da garganta todos os dias, mas eu não vou desistir, eu vou apresentar minha tese. E, pelo amor de Deus, manda para mim, que eu quero ver, tá? Quero ver. Bacana, Ana Paula, bacana o seu depoimento. Professora Ari. Muito bom, excelente. Professora Ari, nosso filósofo aí, né? Ari. Boa noite, professor Ivani, demais professores e convidados que aqui estão, né? Alunos que estão ingressando no programa. Sejam todos bem-vindos. Professor Ivani, eu me senti hoje diante de uma ágora, escutando alguém falar sobre vida. Então, acho que tudo que você falou, professor, permita-me chamar de você, tá? Eu acho que nós somos pares. O que você disse hoje, Ivani, eu traduziria em dois conceitos muito caros na tua fala. O primeiro deles, diálogo. Segundo ponto, humanidade. Então, acho que esses dois conceitos, diálogo e humanidade, eles são interdisciplinares. Sem isso, nós podemos escrever tratados, podemos falar línguas. Sem a presença desses dois elementos, nós não somos nada. Então, acho que a pesquisadora Ivani nos alertou para isso. Tá? Não adianta um belo texto se esse texto não tem um contexto. Pode. Tá? Não adianta ter uma bela teoria se essa teoria não gera uma ação. Aquilo que a professora Elisa comentou, tá? Do velho Marx. Temos que transformar o mundo. Já pensamos sobre o mundo. Já discutimos várias ideias. E o que fazer com essas ideias? Então, fica para mim essa lição dessa sexta-feira à noite, desse início dessa aula inaugural, que esses novos projetos que surgirão desses novos ingressantes, que eles tenham essa preocupação interdisciplinar. Não, Marcel, de juntar coisas que são separadas, mas que com esse diálogo e que com essa humanidade, qual que é o fundamento, qual que é o resultado? A coletividade. Então, acho que um projeto que não tem, como a Suzana comentou, um desenvolvimento, ele não gera esse coletivo. E nós, como trabalhamos aqui na região sul de Minas, apesar do nosso pão de queijo, do nosso doce de leite, do nosso café, nós somos seres humanos. Nós temos dores, nós temos doença, nós tivemos medo de ser entubados, como você foi, né? Então, tudo isso nos amedronta. E isso tudo está nos nossos projetos. Isso tem que estar nas nossas pesquisas. Porque as pesquisas têm que ser humanizadoras. Se não forem humanizadoras, como já dizia o Nietzsche, é um conteúdo de biblioteca. E não é isso que nós queremos.
Tá. Nós queremos, de repente, uma dissertação de 10 páginas, mas que ela traga vida. Do que uma dissertação de 500 páginas que diz lé com lé e nem cré com cré. Então, professor, eu, assim, diante da minha pequenez, do que você falou, da tua experiência, da tua bagagem, eu trago isso para mim. Interdisciplinaridade como diálogo, humanidade e resultando numa coletividade mais coletiva, não uma coletividade de quantidade, tá? Mas uma coletividade que se sacode, que tem prazer de ser coletivo. Então, Ivani, obrigado pela tua fala, obrigado pela você ter aceito o convite da professora Mariana, né? Que eu acho que ela deve ter induzido você a participar dessa noite, né? Enfim, para nós do programa é um olhar diferente. E eu acho que a interdisciplinaridade também é isso, é um olhar diferente. E você nos traz esse olhar diferente. Então você sai um pouco daquela rigidez que é a gestão, daquela rigidez que é a parte técnica, aquela racionalidade técnica, né? O engolir goela abaixo. Você nos traz uma racionalidade onde que o grande objeto de tudo é o homem. Então, obrigado pela tua fala, tá? Querido, um beijo grande. Muito obrigada. Bom, e com a fala do professor Ari, né, eu agradeço e encerro, então, a nossa aula inaugural, agradecendo imensamente a participação de todos, a presença de todos, e em especial da professora Ivani Fazenda, que nos abrilhantou hoje com todo esse seu conhecimento e nos ensinando, né? Sempre, sempre. Muito obrigada, professora. Obrigada mesmo. Obrigada, Mariana, que proporcionou esse momento maravilhoso para a gente. Obrigada. Até a próxima. Eu espero que seja o primeiro de muitos, né, professora? Com certeza.